E aí, galera, vamos começar hoje a aula 01. A gente vai falar sobre tables. Então, vou deixar o link da documentação no Oracle, pacote Java Swing Table. Tem aqui. E aqui você tem How to Use Tables, né? Como utilizar tabelas. Tem aqui um tutorial mostrando como montar uma tabela, popular tabela, né? Trocar cor aqui de fundo, até para fazer um monte de coisa com tabelas. Então, essa aula é focada nisso. Aqui a gente já tem aula 00, base, aula 00, exercício 5, exercício. Agora a gente vai importar aqui no Eclipse File, Import. A gente vai importar aqui Projects from Folder or Archive em general. Archive. A gente vai pegar lá do JavaCE, no meu pacote, aula 01. Controle de atividades 01. A aula 01, a gente vai importar, né, dar um finish. A aula está importada, vou fechar essas outras classes aqui da aula anterior. Então, a criar a aula 01, ela vai ter a view, a camada view aqui com as quatro classes que a gente viu na aula anterior. Se a gente executar aqui a tela dessa aula, né, botão direito aqui na classe, é uma opção, Run as Java Application. Vai executar, né? E a gente tem aquele formulário que a gente fez na última aula aí, seguindo as instruções do professor Marcelo. Ok? Bem, agora, então essa aula 01 sempre vai ser assim, essa dinâmica. A aula 01 é a resolução da aula 005 exercício. Então agora a gente vai ter a importação, vou importar o controle 015 exercício. Sempre importando o zip, ele descompacta. Aula 015 exercício zip. A gente vai perceber que aqui já tem mais classes, a camada view, que são as classes que ele adicionou aqui. Atividade Table Model. Então, essa classe, ela implementa um Table Model. Então, o Table Model vem aqui do pacote que a gente acabou de consultar ali na documentação, Java Swing Table. Então, aqui tem o Table Model. Então, essa atividade Table Model, ele vai montar uma lista de atividades. Okay? Tem o construtor dele, que recebe essa lista de atividades. Ele vai ter o método getAtividade, o getter e um set para configurar as atividades, né? Implementar, inserir as atividades novas. Eu consigo obter quantidade de linhas, quantidade de colunas. E aqui tem alguns métodos que a gente vai interferir aqui nas instruções que o professor passou. É o getColumnName para obter o dado de uma coluna por nome. Obter o nome da coluna, né? Pelo índice, na verdade, ele passa o índice aqui, ele devolve o nome da coluna. E aqui, ele passa a coluna e obtém qual é o tipo, né? Qual é o tipo de dado daquela coluna. Tá? Aqui tem outros métodos sendo utilizados nas próximas aulas. Vou verificar se a célula é editável. Pegar um valor da linha em coluna. Definir o valor de uma célula. A célula seria o quadradinho, a unidade da tabela. Adicionar o listener, né, um evento, um observador ali para esperar um clique na tabela, uma ação na tabela. Então aqui tem para adicionar e para remover o evento. Então aqui tem essa atividade Table Model e tem o painel busca atividades.
Antes a gente tinha o painel cadastro de atividade, agora tem o painel busca atividades. Na camada model, a gente vai ter as mesmas classes, e na camada DAO também as mesmas classes que tinha antes, atividade list e dados exception. Ok? Então, com essas novas classes fracionadas na camada de exibição, de interação com o usuário, camada view, a gente vai abrir o nosso desafio, então a gente vai lá na pasta aqui das atividades. Tá aqui, ó. Então a gente tem aqui o PNG da aula 1. O PNG da aula 1 é esse PNG aqui, ó. Então, nosso objetivo no final da aula é chegar além do formulário. A gente vai ter agora o menu, que não tem, mais alguns botões e a tabela. Então, aqui a gente vai preparar seria o layout final, né? Então, do lado esquerdo aqui o cadastro, que já está lá, e do lado direito a tabela com listando, né, as atividades existentes. Tem até um filtro previsto aqui. Então, esse é o nosso layout que vai ser montado aqui nessa aula. Aqui tem, então, o TXT com as instruções que já estão disponíveis. Então, vamos lá. 1. Então, qual é a primeira instrução? Para que as atividades sejam exibidas na JTable de forma personalizada, é necessário que seja implementada a interface Table Model. Para tanto, no nosso exercício, a classe atividade Table Model implementes Table Model. Então, o que ele está falando é o que a gente já mostrou aqui na atividade Table Model. A gente tem aqui uma implementação dessa interface Table Model, da F3 aqui no Table Model. Ele fala aqui, ó, a gente pode olhar aqui, ó. Table Model é uma interface. E ela tem já alguns métodos de contrato, né? O get row count que a gente viu, get column count, aqueles métodos que a gente já observou estão implementados na classe. 1.1. Observe como a classe atividade Table Model implementa e os métodos getRowCount, getColumnCount, retornando o número de linhas e colunas que devem ser desenhados na JTable. Então, é o que a gente já fez. A gente vai, esses métodos serão úteis nas próximas etapas. Para obter o número de linhas, obter o número de colunas. 1.2. Complemente os métodos getColumnName para configurar os nomes das colunas, column class, int coluna, para configurar a exibição da informação da coluna de acordo com o tipo de dado, e o getValue, linha e coluna, para configurar o valor de cada célula. Então aqui é um ponto importante, a gente precisa terminar. Estou olhando aqui para o target, a gente vai olhar aqui para o método, vamos começar aqui com getColumnClass. Então aqui, o que ele prevê? O ID é um tipo numérico, int. O título é o tipo string. O tipo da atividade, que é o caso 2, é um tipo string também. A gente vai ter o caso 3. Opa! Que é a data. Tipo date. O quantidade é o tipo int também.
e a situação tipo string. Aqui no date, em vez de date, eu vou deixar string também. Vou pegar a data, na hora de mostrar a data, ele vai converter a data para string, provavelmente. Vou deixar string também. Então é isso. Esses são os tipos de dados, né, as informações, o tipo de informação, o formato das informações aqui do cadastro serão apresentadas aqui na tabela. Depois a gente tem a classe, a outra classe que ele falou aqui, que é o. A gente fez o column, o get column class. E antes disso tinha o get column name também, né? Que eu pulei aqui. Então tem case 2 return tipo de atividade. Case 3 return data. Case 4 é o tipo quantidade de horas, né? Tá, ele deixa só como horas, seguindo aqui o modelo. E o case 5 é a situação. Então, se a gente prestar atenção, get column name, ele vai passar o índice, qual o índice da coluna, que é índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se for o 0, é o ID, se for 1, é o título, se for 2, é o tipo, e assim por diante, até chegar no 5, que é a situação. Então, são 6 informações, né, de 0 a 5. E o último é o get value, também aqui, mesma coisa. Vai seguir os cases, respectivos cases, né? Atividade, get tipo, atividade, get data realização. A gente vai ver que não vai ficar assim, depois a gente precisa se preocupar com a formatação da data. Eu vou deixar assim mesmo por enquanto. Get quantidade de horas, né? E o 5 a situação. Isso aí. Mesma coisa, então, os 3 métodos que ele pediu para a gente adicionar, né, completar, foram feitos. 1.3. Como a JTable não é editável, ver e cell editable. Observe a implementação vazia dos seguintes métodos. setValue, addTableModel listener e removeTableModel listener. Então, ele pediu para que a gente, né, tenha conhecimento que você tem aqui esses 3 métodos que estão vazios por enquanto, mas serão, nas próximas aulas, serão utilizados para fazer a interação do usuário com essa tabela. No método monta painel tabela, no item 2 aqui, no método monta painel tabela da classe painel busca atividades, vamos ver como é que está nosso tempo. Bem, a gente está aula finalizando, então a gente vai parar aqui na próxima aula, a gente continua no item 2.